Olá, meus queridos, tudo bem? Professora Juliana Andrade. Vamos falar sobre a prova discursiva do TCE de Goiás, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou professora de discursivas em língua portuguesa há mais de 2 décadas, então, e trabalho com tribunais de contas toda a temporada que a gente tem discursiva para tribunais de contas. Eu vou falar sobre as provas discursivas da FCC. Hoje, gente, eu não trouxe exemplo para comentar, porque eu estou comentando exatamente em cima do edital. Então, eu vou falar sobre a discursiva e o que você vê no edital e aquilo que acontece na prática, tá bom? Para você já ter uma noção do que pode acontecer. Bom, cada um de vocês, né, conforme a especialidade que escolher, dentro do cargo de analista de controle externo, se vai ser engenharia, contabilidade, o próprio controle externo em si, né, ou área de TI, o que você precisa levar em consideração? Que você vai enfrentar uma prova discursiva, que conterá 2 questões de peso 2, será feita numa tarde, você terá 2 horas e 30 minutos para você fazer essa prova. É um tempo bom, um tempo suficiente, também não é um tempo para você abusar, mas dá para você fazer rascunho, passar limpo, certo? Sem problema algum. E essa prova discursiva, ela vai ser montada a partir de um estudo de caso. FCC sendo FCC, tá? Nada demais. E, curiosamente, a banca diz sempre assim: que o estudo de caso vai versar sobre conhecimentos específicos 2. Perfeito. Muita gente, quando, assim, né, que não conhece muito bem a banca, ou não entende muito bem o concurso público, que cada banca tem uma mania, tá, gente? Aí tem umas manias feias que a gente tem que ficar ali mostrando, descortinando por aluno. O que acontece? A Fundação Carlos Chagas, quando você vai lá no anexo 3, que é o momento em que ela traz o programa, porque é sempre assim, você tem o anexo 2 vai tratar das competências de cada especialidade, dentro de cada cargo. E o anexo 3, sempre os programas da FCC. Quando o aluno chega no anexo 3 procurando os tais conhecimentos específicos 2, ele se depara com essa informação, conhecimentos específicos 1 e 2. Então, essa nomenclatura 2 é meramente para te dizer que estes conhecimentos aqui, parte deles constará na prova discursiva à tarde. É só para você saber isso, tá bom? Então, já é a primeira informação que você já tem que saber. A segunda informação, que acontece direto nas provas da FCC, vamos supor, você tem aqui questão A, questão B. É sempre assim, tá? Então eu gosto de avisar com antecedência para o aluno falar, eu não sabia, me dei mal. Vamos lá. Uma das questões, que pode ser A ou B, suponhamos que seja A, vai tratar do conhecimento por cargo, tá bom? Do conhecimento pela especialidade mesmo. Por exemplo, aqui eu estou em controle externo, com certeza eu terei uma questão que envolve o programa de controle externo. Júnior, a banca pode fazer uma marcação interdisciplinar? Pode. Sabe por quê? A gente sabe que, por exemplo, entre as atividades de controle externo está lá, por exemplo, análise de atos de concessão de aposentadoria. Então, a banca pode pegar essa aqui, perdão, o controle externo, e fazer a junção numa mesma questão com aspectos normativos previdenciários, certo? Para analisar a concessão ali, né, de aposentadoria, tá bom? Para algum agente público. E aí é que está. Ela pode pegar, por exemplo, na mesma questão A de controle externo, né? Então, de repente, você tem um auditor sai para poder fazer uma fiscalização, tal, né? Ou ele está trabalhando, está fazendo uma auditoria, e aí ele precisa empregar determinada técnica de auditoria. A banca pode fazer sim esse intercruzamento, tá certo? É natural, não é corriqueiro, mas quando tem estudo de caso, você precisa se preparar, tá bom? Para essa possibilidade. Sim, ela pode pegar uma questão de controle externo e fazer a junção com, por exemplo, uma análise, né, de um contrato administrativo, uma análise a partir, sei lá, uma denúncia que é feita sobre fraude em licitações e aí fiscalizar essa licitação a partir, tá certo? Porque faz parte da órbita do controle externo. Inclusive, a banca pode cobrar sobre recursos, a FCC adora cobrar recurso. Mas não seria mais do jurídico? Sim, mas quando tem um concurso com a especialidade do jurídico, aí ela costuma seccionar. Mas no caso nosso não tem, então ela pode jogar assim para o controle externo, tá certo? Para
aí o aluno entendeu o processo recursal, como funciona, até porque você tem as normativas do próprio Tribunal de Contas ali dentro do assunto controle externo. Então, isso pode acontecer. Por outro lado, então seria normalidade, tá, gente? E eu não vejo assim que a banca vai cobrar nada difícil. A FCC não é mesmo, vamos supor, ela pode cobrar alguma coisa ligada à jurisprudência, sim, mas se ela for cobrar, ela vai cobrar algo muito corriqueiro. Ela não vai cobrar nada assim muito aprofundado. O que ela faz, ela monta um estudo de caso muito detalhado, isso é fato, né? É só o aluno ter calma. Eu até falo, não comece lendo o estudo de caso, leia primeiro a demanda, vai lá para baixo, leia a demanda, leia o que a banca quer de você de fato. Por quê? Porque de repente você não vai aproveitar tudo que tem naquela narrativa. O bom vai aproveitar um detalhe ou outro. Então ela escreve muito bem seus estudos de caso. Ela costuma, por exemplo, só pra vocês terem noção, às vezes ela faz uma montagem de estudo de caso que você tem aqui uma empresa, perdão, empresa não, uma organização auditada, tá? Ou uma análise de uma conta de governo e tal. E aí o que ela faz? Ou alguém que foi fiscalizado. Aí você tem aqui exatamente os achados. Ela dá uma lista de achados. Pá, pá, pá. Daqui a pouquinho você tem as alegações da parte, né? Ali, por exemplo, a argumentação da parte. Foi o que aconteceu na prova do TCE do Piauí, que eles fizeram. Quando a parte vem se explicar, não é? Aí ela toma ciência dos achados, né, que ali o tribunal encontrou, então ela vem explicar. E aí ela pede para você analisar os fatos, ela pede uma análise, certo? Para você montar uma análise dessa questão. O que acontece? Você vai ver que isso aqui vai ser uma questão super extensa, super extensa. E aí, quando a gente tem uma argumentação da parte, ou a contra-argumentação, não é? Ou a parte trazendo suas alegações, a análise é feita em cima das alegações, tá? Porque você vai ver se procede. É isso. Se as alegações foram feitas, procedem. Você já não analisa mais os achados já chegaram ali. A banca só quer que você analise se aquilo que a auditada está falando se procede. Tá bom? Então isso acontece. Então você pode ter uma questão muito extensa e, na verdade, às vezes essas alegações aqui são besteirinhas, certo? Nada demais. É coisa assim que você mata se você olhar com um pouco mais de cuidado, com menos ansiedade e mais razão. Perfeito? Então pode acontecer isso. Do outro modo, na questão B, ou pode ser questão A banca pode pedir um conhecimento derivado, um tema derivado de um conhecimento, você fala, não, isso não cairia, porque a prova final de conta controle externo. Ela pode ir lá em contabilidade de custo e pedir uma base da contabilidade de custo. Acontece demais. Mas eu não estava esperando. Por isso que eu falei que eu avisei, tá? Que eu prefiro avisar. Isso acontece muito. Quando ela tem dois exercícios, ela não secciona, ela não separa conhecimentos específicos 1 e 2, coloca tudo ali no mesmo bolo e só chama de conhecimentos específicos 2 porque você vai aplicar isso na parte da tarde. É só por isso. Junto, ela pode cobrar alguma coisa de contabilidade de custos, por exemplo? Pode. É porque é mais natural cobrar a contabilidade pública quando se faz controle externo, por exemplo, tá? Ou cobrar orçamento, por exemplo. Mas ela pode cobrar um aspecto de contabilidade de custos, um aspecto bem bobo, mas pode. Certo? Pode cobrar a curva ABC lá para você poder falar sobre isso. E já cobrou, tá bom? Então chama a atenção de vocês para vocês não ficarem naquela idealização. Ela só vai cobrar aquilo que é próprio da área. Não caiam nesse golpe, certo? No turno de redação concursos, no curso, como a gente persegue, né, a tentativa de acertar questões, nós ficamos 9 semanas em 2022 acertando questões discursivas, né, parcial ou integral. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar bem dentro, a gente não vai arriscar com assunto que seja assunto de fora, porque a gente vai tentar pelo menos acertar uma questão. E o resto a gente vai deixar com compromisso, pelo compromisso do aluno, tá? Então, se você quiser saber até sobre o curso, embaixo desse vídeo tem a descrição. Você vai achar toda a descrição para aquisição, com o desconto, pagamento em 12 vezes sem juros e tal. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro cuidado. Agora eu vou pegar, gente, na parte... Ali eu falei para controle externo, mas serve para todo mundo essa informação que eu passei, tá? Vamos lá para o item 8, que é o item que trata da avaliação da prova discursiva. Então, nesse sentido, eu quero vir, olha só,
né? A banca vai corrigir 10 vezes o número de vagas para aquela especialidade. Então o concurso tá bom nesse sentido, tá? Eu quero tratar, basicamente, gente, daqui, do item 8.3. Por quê? Porque esse item está diferente das análises anteriores da FCC. Porque aqui a banca vai analisar o domínio técnico do conteúdo, que é a parte de construção do conhecimento mesmo. Ela colocou desta vez correção gramatical e adequação vocabular e mecanismos de coesão e argumentação. Então, senhores, a correção não tratará apenas de conteúdo como costumeiramente a FCC faz, como ela fez nas provas do passado, certo? Ela não vai fazer isso. Ela vai além, ou seja, ela vai analisar a expressão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente deve se deparar com uma questão bem mais plausível, mais tranquila, bem dentro do assunto, né? Vamos dizer assim, uma das questões deve ser bem dentro da especialidade, tá certo? Das competências daquela sua especialidade, porque ela vai analisar outros aspectos de expressão, e aí haverá peso, tá? Então, vai contar muito a forma como a pessoa escreve, porque todo mundo tende a acertar a questão pelo conteúdo, certo? Então, já vê que é um caminho que a banca já fez isso outras vezes, mas é muito raro ela optar por esse tipo de construção aqui, tá bom? Mas vai optar. Por exemplo, quando eu falei com vocês que a banca pode trazer uma questão A, outra questão B, eu vou dar um exemplo, tá certo? Salvo engano, no TCE do Rio Grande do Sul, na prova de contabilidade, certo? Me lembro mais assim que os alunos, o que eu mais tive recurso, assim, pedido de recurso foi a prova de contabilidade, aqui no Turma de Geração. Uma das questões tratou de contabilidade, tava todo mundo feliz, foi uma questão tranquila. A outra questão também foi muito fácil, mas era direito administrativo. Ninguém estava esperando esse banho de água fria. Porque direito administrativo estava no rol dos conhecimentos específicos à época. Tá bom? Então ninguém. Era uma questão super fácil. Eu não me lembro qual questão que era, mas eu falei, gente, o pessoal não sabia. Porque o pessoal não estava preparado. Quem está estudando contabilidade pensa em contabilidade o tempo inteiro. Tudo bem que estuda administrativo por causa da prova objetiva, mas não estuda a fundo para poder escrever sobre aquilo. E veio uma questão de administrativo, uma questão bobona, mas veio. E eu lembro que só tinha recurso para essa questão, né? E era recurso que não tinha recurso, tá bom? Certo? Então, pessoal, esclarecendo, então, esse primeiro momento da discursiva da FCC, não é? Mais adiante a gente vai trazer exemplos. Se você não está inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, você curta. Por quê? Porque quando rola muito dinheiro no Facebook, que é época de eleições, por exemplo, outros vídeos ficam com movimentação muito lenta. Então, se você precisar assistir ao vídeo ou acompanhar se eu lancei alguma coisa, você não vai se perder, porque aí sim o YouTube vai entender que precisa te avisar, tá? Isso acontece muito com as redes sociais nessa temporada em que gera dinheiro. Então, em que tem, né, há muito dinheiro rolando, então isso acontece, tá bom? Pessoal, então até a próxima dica. Ótima temporada de estudo. Se quiser estudar com a gente, embaixo desse vídeo tem toda a descrição do curso, no Turma de Redação Concurso, como funciona, forma de pagamento, pode pagar até 12 vezes sem juros, tem desconto, tá? Então entre em contato com a gente para você estudar.